Deputada Alice Portugal, que prazer, muito bom dia. Estamos Muito longe bom de... dia. Que CPI é essa, hein, deputada? Me diga aí, me faça um cenário dessa CPI. Muito bom dia, Zé Eduardo, a toda a equipe da Metrópole, aos ouvintes. E agora os que nos assistem, né? Tem que acordar mais ou menos organizado, porque rádio tem imagem. A CPI é isso, é o retrato, né? O retrato do Brasil, felizmente, foi possível no Senado, porque na Câmara nós não temos tido êxito em montarmos CPIs, em buscarmos, inclusive, que pelo menos um dos requerimentos de impeachment para que se analise a conduta do presidente da República seja sorteado numa profunda gaveta. E o Senado oferece essa oportunidade do Brasil encarar a sua própria verdade. E ali está posto, né? Está posto abuso de poder, envolvimento de agentes que não têm relação direta com o governo federal, como foi a comprovação da presença de um dos filhos do presidente, vereador do Rio de Janeiro, conhecido como Carluxo, numa audiência do governo com a Pfizer. O presidente da Pfizer, numa circunstância que é constrangedora para o Brasil, uma multinacional de medicamentos de grande porte, está lá submetida a uma circunstância vexatória de abrir uma verdade que para o Brasil era desconhecida. Nós sabíamos, porque isso já havia sido colocado no mundo político, mas que foram milhões de dólares, milhões de vacinas que foram negadas pelo Brasil, foram oferecidas e não foram aceitas. Nós poderíamos estar tirando as máscaras, quem sabe, ou pelo menos com uma grande parte da população brasileira vacinada. Você chega hoje talvez a 30 milhões de brasileiros, num universo de 200 milhões vacináveis e, efetivamente, com a pandemia em alta, perdendo 2.000, 3.000 vidas dia, a depender da semana. Então, Zé Eduardo, nós estamos realmente na maior emergência sanitária de todos os tempos. No Brasil, é a maior emergência sanitária. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas estão todos, com certeza, mexidos em seus túmulos, porque nunca imaginaram que o Brasil, depois de uma consciência vacinal, do que significa a vacina, a higiene social, de termos as melhores escolas do mundo de medicina social e de saúde pública, e nós estarmos hoje numa situação dessa, a população sendo incentivada pelo presidente da República a não vacinar-se, a manter-se aglomerada, a caminhar sem máscara. Isso é algo que realmente é inaceitável, e por isso, quando o adjetivo genocida lhe é concedido, ele se irrita e quer criminalizar a quem levanta o vocábulo. Mas a verdade é que uma mortandade de mais de 400 mil pessoas do país, com a comprovação, inclusive agora, cabal na CPI, que eram mortes evitáveis em boa parte, realmente não lhe cabe outro adjetivo. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa CPI, pelo desenho que a senhora está vendo aí, deputada federal Alice Portugal, a senhora acredita que vai dar pizza ou não? Não, eu não creio que dê pizza. Nem eu creio. Nem eu quero crer. Nem eu quero crer. Eu também não quero crer. Não quero. Não quero crer. Será uma desmoralização para os segmentos da política envolvidos na CPI, se isso acontecer. Porque são provas muito palpáveis. Porque quando é algo etéreo, que o agente político fica preocupado em constituir uma ação enérgica, mas ali está tudo muito claro. Está tudo muito claro. Não comprou as vacinas, distribuiu medicamento que tem comprovação científica internacional. A OMS veio a público, a Organização Mundial da Saúde, para dizer que cloroquina, hidroxicloroquina não tinham efetividade contra a Covid-19, que eram medicamentos excelentes para lúpus eritematoso, outras doenças autoimunes, e, infelizmente, não tinha para a Covid-19. No primeiro momento, nós podemos até aquecer, sabe, Zé Eduardo, o uso de determinadas drogas que foram usadas em outras viroses desconhecidas por motivo de compaixão. Não tinha nada, não tinha o que usar. Quando a Covid, que nem Covid se denominava, apareceu, foi um desespero na China. Que virose é essa? Que síndrome de insuficiência respiratória é essa? Que nada combate, não tem antibiótico que cure, não tem nada que cure. O que é isso? E aí, é evidente, as experimentações começaram.
mas depois, 3 meses depois, digamos, não é, já tinham estudos e testes comprovados que essas duas drogas não tinham eficácia. O Brasil comprou lotes gigantescos de cloroquina e hidroxicloroquina, distribuiu, e a coisa ainda de poucos meses atrás, mandou para Manaus. Né? Aí tem acusações muito sérias, que eu não quero afirmar, mas que haveria diálogos comprovados de que Manaus seria um teste para a imunidade de rebanho. Se isso se comprovar, não, o genocídio é certo. Só um tribunal internacional, caso a CPI não tome posição, porque é Milezovic para baixo. Né? Então, eu espero que isso não se comprove, mas que foi em massa, em grandes lotes, para Manaus, foi. Que houve palestra, que houve incentivo ao uso, houve. E, ao mesmo tempo, houve a falta do oxigênio. Então, não tinha dinheiro para oxigênio, mas tinha para cloroquina e hidroxicloroquina. Portanto, o presidente da República, com a caixinha de cloroquina, oferecendo a IMA do Palácio da Alvorada, acho que é a foto mais emblemática de um representante de remédio, daquele das antigas, que chegava no consultório médico com a pastinha e passava na frente dos pacientes. Eu acho que é muito sério o que está acontecendo no Brasil e eu espero que a CPI ela seja efetiva. Ficou claro também com o agente da Pfizer lá, deputada Alice Portugal, que foi oferecida uma quantidade interessante para o país, não é? E que nós não estaríamos nesse caos que estamos vivendo hoje aqui. E eles simplesmente desdenharam ou disseram que ia haver uma coisa meia louca, não deram a mínima para uma situação que estava clara. Os outros países vizinhos nossos aqui estão anos-luz na nossa frente. Isso é inacreditável. Quando a gente fica olhando taxa de ocupação aqui, 80%, antes era para estar 40%, 30%. Pois é. Ficou claro para todos nós isso ontem, né? Qual foi o depoimento que mais impressionou a senhora, deputada? Qual foi o depoimento que mais impressionou? Primeiro, a mentira, não é, do ex-assessor de comunicação do governo. Aquilo ali foi algo, né, que faz o país de besta. Né? O Weingarten, ele chega e diz uma coisa a revista Veja e outra a CPI, de uma maneira assim, plácida. E o presidente da CPI disse que não era carcereiro, que não prenderia. Eu vou lhe dizer, eu prenderia, porque aquilo é o desmonte do poder legislativo. Você vai numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tem poder de polícia. Né? É o momento que o parlamentar, ao bem do serviço público, ele pode prender um criminoso, ele pode prender um mentiroso, que vai a uma CPI mentir. Ele foi mentir. Agora, o que os especialistas dizem é que a orientação do presidente da CPI é que o foco dele não era o Weingarten, que o foco é exatamente o ministro Pazuello, que nós todos estamos esperando, e já existem aí 1000 especulações, além da proximidade com pessoas com Covid que ele teve, né, e não compareceu até agora, que ele ficaria em silêncio na audiência para que for convocado. Isso será um assinte. E eu espero que, se ele fizer isso, saia preso, porque as evidências estão postas. A segunda coisa que me chamou muita atenção foi ontem, o diretor para a América Latina da Pfizer. Então, você viu o constrangimento, o senhor, que não é balbucia o português com o espanhol, e ele dizendo, né, ele confirmou com sua assessoria quem tinha entrado na audiência no Palácio do Planalto, ele confirmou com sua assessoria os nomes, que ele não tinha obrigação de conhecer aqueles personagens, né? Então, foi algo que ficou claro. Quer dizer, nós teríamos hoje pelo menos mais 13, 15 milhões de vacinados no país. É algo, agora no começo da semana, as capitais brasileiras tiveram que correr para um credenciamento para a segunda dose da Coronavac. Não tem mais IFA da Coronavac. O presidente agride tanto um país que tem relações comerciais com o Brasil que vai acabar com esse contrato. Por isso, Zé, eu tenho defendido a quebra das patentes, né? Que é, na verdade, um consórcio internacional, né, de compartilhamento de formulações. O Brasil já fez isso
quando quebrou a patente do Efavirenz. O Efavirenz é um dos medicamentos que tem... Eu sou farmacêutica, viu, Zé? Bioquímica. O Efavirenz ele tem um papel fundamental no coquetel anti-AIDS. Hoje nós temos milhares de pessoas que vivem dignamente, mesmo sendo portadores do vírus do HIV. E o Brasil, depois disso, o Efavirenz custava $14 a unidade, passou a custar 49 cents a unidade depois da quebra da patente. Além de diminuir preço, você pode adequar em um tempo médio, não é imediato, não é? Em um tempo médio, o parque farmacêutico brasileiro para produzir. A Índia quer dar a quebra das patentes, o Paquistão quer dar, porque tem também. A China topa, mas o Brasil votou na Organização Mundial do Comércio, junto com Trump, Brasil, Estados Unidos e Israel, contra a quebra das patentes, contra o compartilhamento de fórmulas. E isso realmente nos deixa passados, porque o mundo inteiro quer. E a Organização Mundial do Comércio ela não toma posições por votação, é por unanimidade, né? Porque não é um fórum onde um tem a supremacia sobre o outro. É sempre por unanimidade, por acordo. E o Brasil foi um dos empecilhos para que isso acontecesse. Bom, e o que me deixa mais intrigado e me deixa revoltado ao mesmo tempo é essa luta do ex-ministro da Saúde, foi o que passou mais tempo lá, essa luta para não depor. Meu Deus, se ele foi o ex-ministro, ele vai lá e diz assim, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Na minha gestão teve isso, isso e isso. Agora ele foge, primeiro diz que estava com suspeita de Covid e ele foi visto no Planalto com o presidente reunido. Depois ele diz agora que vai entrar com um pedido de habeas corpus para ficar em silêncio. O que é que esse cara está escondendo? A pergunta é, o que ele esconde? Qual é o medo? O que é que o povo nos ensina tudo. A ganhar, a perder, não é? O povo nos ensina. O que é que o povo diz? Quem não deve, não teme. E aqui na Bahia ainda diz melhor. Quem não deve, não treme. E ele está temendo e tremendo. É essa a questão. Ele não quer ir porque as provas são cabais. Ele vai tentar, com bancas de advogados da melhor qualidade, né, se defender. Ele vai tentar, de todas as formas, impedir que, infelizmente, o Exército Brasileiro seja contaminado com sua má conduta, porque um general, diante de um presidente da República, que diz aqui tem quem manda e tem quem obedece, um general capitão da reserva expulso do Exército por indisciplina, então é algo assim que me causa espécie. Você sabe, nós, da esquerda genuína, nós sabemos o que aconteceu no Brasil da ditadura. Isso acabou. As Forças Armadas tomaram um rumo da proteção civil, né? De 1985 para cá, nós não tivemos nenhum tipo de conflito que fosse digno de nota. Uma coisa ou outra, um pronunciamento, uma coisa de tentativa de retorno. Hoje, nós são milhares de cargos militares dentro do governo federal. E destaca-se entre esses cargos o ministro da pasta principal numa pandemia, que é a saúde. Você está numa pandemia, uma epidemia mundial, qual é o principal ministro, né? Além da economia, que tem que ser protegida, etc., e teve o apoio do Congresso Nacional para todas as votações. A oposição votou em tudo. Auxílio emergencial, orçamento de guerra, liberação de recursos para apoiar a empresa média, grande, pequena. O ano passado foram dias e noites de legislação especial em função da pandemia. Né? E ele bota no Ministério da Saúde, tira um médico, porque o médico defendia o distanciamento social, porque não era a favor do uso de medicamentos não comprovados. Ele tira a mandeta, depois humilha Nelson Tatti, porque foi uma humilhação pública. Uma humilhação pública do doutor Nelson Tatti. Realmente, eu não me submeteria àquilo nunca, jamais. Jamais. E aí ele vai e bota um general, e esse general se ajoelha. Posição genuflexa diante de Bolsonaro e todas as ilegalidades médico-farmacêuticas para o Brasil. Não tem condições, é preciso apreciar, analisar e crime comprovado, dolo comprovado, punir. É assim. A vida pública é essa. Não é?
Às vezes você diz, o servidor público não é demitido. Agora, se ele for pego no erro, ele é muito mais do que demitido, ele é punibilizado. Não é verdade? Outro detalhe importante, viu, deputada? O Onyx, que é o homem do governo federal, que virou a cachola, né? Se tornou Bolsonaro 2 lá dentro de Brasília. Uma tristeza. O que o cargo não faz. Isso é um cargo, é um poder. O poder faz isso. Aqui nós temos um vereador que se transformou numa loucura. Um cara extremamente que eu gosto, decente, porque eu admirava demais. Não é porque ele virou Bolsonaro que eu deixo de gostar. Não. Ele pode virar Bolsonaro e ter suas ideologias e ser Bolsonaro. O Futebol Clube acabou. Como eu tenho um primo meu que me diz, olha, sou Bolsonaro, voto nele, mas discordo disso, discordo daquilo, mas voto porque eu disse isso. Não. Esse vereador ficou completamente louco. Eu acredito que seja para pongar na onda, porque ele era um outro lado, virou. Mas vamos falar sobre Onyx Lorenzoni. Há anos atrás, eu não me lembro quem foi depor, e que diz que entrou com habeas corpus para depor em silêncio, e ele disse o seguinte, isso aqui que eu estou vendo na minha frente, ele fez um discurso bonito, disse, você, para mim, é um bandido, que entra nessa sala com habeas corpus na mão para depor em silêncio, você é um bandido. O que é que ele deve pensar agora do Pazuello? Pois é, eu espero que, questionado pela imprensa, ele possa repetir o que falou há anos atrás, né? Mas, infelizmente, nós temos tido a demonstração de caráteres friáveis, quebráveis, nesse processo. Né? O Bolsonaro não foi nomeado, ele foi eleito. Né? Então, aí você me pergunta, e aí, Alice, sim, erros, né, dos nossos governos do centro-esquerda, que eram governos de centro-esquerda, eles foram muito positivos na maioria das suas iniciativas, mas, evidentemente, erros no contexto foram potencializados e acabou que a população tomou ojeriza a política e aconteceu esse desastre. O aprendizado na história, às vezes, é longo, não é? E eu espero que, nesse caso, não seja, porque nós estamos tendo as lições necessárias para compreender que erros se corrigem, mas jamais com uma posição de tentativa de dissolução das estruturas. Bolsonaro ele foi eleito para destruir as estruturas. Ele é um cara que ele se autodeclara antissistema. Antissistema democrático, portanto. Porque nossa democracia é imperfeita, mas é a melhor que nós conseguimos no curso, né? Da ocupação deste território chamado Brasil. Então, o que nós precisamos é aprimorar e não detonar a democracia, né? Eu, que venho de um partido que já foi proscrito, colocado na ilegalidade, sei exatamente, Zé, o valor da liberdade, o valor da oxigenação, já que o momento é de falar de oxigênio. Né? Desde que George Floyd disse que não conseguia respirar, os pacientes de Covid nos hospitais, nos gripários, lutam por respirar. Nós precisamos também respirar ares democráticos. Então, o Bolsonaro ele quer romper a democracia. Ele defende abertamente uma intervenção militar, e ele diz que tem o exército dele. Ele não fala que é o exército brasileiro, é o exército dele, né? Que é este exército dele que vai para os aeroportos fazer coro, como ontem em Maceió. Né? O que eu espero é que a comprovação desses crimes faça com que esse centro político, que aderiu e adere a qualquer governo, né? Ele faça o caminho de retorno, porque está apoiando algo que quebra a normalidade democrática no Brasil. Esta questão é muito séria, é muito importante. Olha, você que está nos ouvindo e diz, gente, eu não gosto de política. Veja só, minha gente, como a política está entrando em sua casa. Diminuiu o auxílio emergencial, o desemprego é o maior da história. As mulheres são as mais punidas por essa realidade, especialmente as chefas de família. Né? Tem que sair para trabalhar, traz o vírus para casa. A verdade é que nós poderíamos estar em outra situação e não estamos por esse tipo de raciocínio. Então, nós estamos chegando perto de 22, quando a eleição deve ocorrer. O certo mesmo é interromper esse ciclo, né, infeliz do Brasil com o impeachment, porque agora tem comprovação de crimes. Né? Mas se isso não acontecer, nós, brasileiros e brasileiras, temos que fornecer os dados para um florescer de uma nova consciência.
Deputada Alice Portugal, muito obrigado. Queria mais tempo, tá? Eu também. De vez em quando dê uma olhada nos Saudades. zaps, deputada. Dê uma olhada no zap, deputada. Sim. Mandei um zap meu 7 horas Deus. da manhã, deputada olhou 8 horas da noite o zap. Meu filho, é porque são mais de 2.000 zap por dia. Eu imagino. Eu faço questão de responder as pessoas e eu já estou pedindo, gente, zap não, liga, vamos ao método antigo. Acabou aquele Porque método. O povo hoje não liga mais. Eu não ouço mais voz do povo. Eu sou horista de live, Zé, tô igual a você. Então agora às 9, tudo de bom. Um abraço, deputada. grande Tchau, abraço. tchau.